Boa noite, a graça e a paz aos amados irmãos. Prazer mais uma vez nós podermos meditar na palavra do nosso amado Senhor. E convido os irmãos que abram suas Bíblias mais uma vez, agora no texto de Apocalipse, capítulo 3, carta do nosso Senhor, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que através do seu servo João transcreveu e nos envia essa revelação que é tão importante, foi tão importante para as igrejas naquela época e ainda o é para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, verso de número 1 a 6. Convido os irmãos que acompanhem a leitura, mesmo assentados, mas com devida reverência. Apocalipse 3, verso de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai amado, mais uma vez, nos colocamos aqui atados aos teus pés, sabendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca. Alimenta-nos, fortalece-nos, como igreja, como teu povo, como noiva do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja, nos purifica, nos santifica por meio da tua palavra. Apesar do teu servo e das debilidades do teu servo, mais uma vez fala ao teu povo, que não seja ouvida mais uma vez nessa noite, não a voz do teu servo, mas seja ouvida mais uma vez nessa noite a voz do Senhor. A tua palavra seja exposta com fidelidade, que o teu poder venha quebrantar os nossos corações, que a tua palavra seja gravada e que nós, ó Pai, a pratiquemos em fidelidade, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1999, houve um acidente muito curioso, trágico, mas curioso. Foi um acidente com o campeão de golfe, Penny Stewart. O Penny Stewart, ele estava cruzando os Estados Unidos, ele muito famoso, rico, ele pegou seu jato particular e estava cruzando ali os Estados Unidos. Então, ele saiu de Orlando e estava ali voando, mas ele foi cair em Wisconsin, na cidade de Wisconsin, no estado de Wisconsin. O que aconteceu foi algo que abalou os Estados Unidos. O avião, sem nenhum alerta, sem nenhum alarde do piloto, não houve nenhuma comunicação, não houve nada, e de repente silenciou a comunicação com a torre. E o avião continuou ali voando e sem nenhuma comunicação, e foi necessário então que caças da Força Aérea norte-americana fossem verificar o que estava acontecendo, e os caças emparelharam com o avião e logo perceberam que tinha alguma coisa de errado, porque os vidros estavam embaçados.
E para o vidro estar embaçado, é que o avião tinha despressurizado. Provavelmente houve uma pane elétrica e ocorreu essa despressurização, e foi alguma coisa rápida, e nem mesmo seus ocupantes ali perceberam. Na medicina é conhecido como hipóxia, né? Então, houve ali uma morte por falta de oxigenação no cérebro. As pessoas morreram, literalmente morreram sem perceber. E ainda que aquele avião estivesse voando, todos os seus ocupantes estavam mortos. O avião estava no piloto automático. E, como já disse, depois de algum tempo, por ali esgotar o combustível do avião, o avião foi cair, então, em Wisconsin. O avião continuava voando, mas não havia vida dentro dele. Estava no piloto automático. Isso não pode acontecer com a igreja. A igreja não pode viver no piloto automático. A igreja não pode viver de aparência. A igreja não pode ser bela por fora, mas morta por dentro, como sepulcros caiados. A carta à igreja de Sardes destaca como se fosse um luminoso que nos adverte para a igreja que se orgulha de aparência, mas não tem vida, não tem essência. Igrejas que, na verdade, estão mortas e se gabam, se alegram, se ostentam da sua exterioridade, evitando que conheçam a realidade que está por dentro delas. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da própria cidade de Sardes. Sardes havia sido capital da Lídia no século 8 a.C., nos tempos áureos do rei Creso, situada no alto de uma coluna, e ali ela era amuralhada, protegida. Como já disse em outro dia, ela se ostentava, se orgulhava, achava que seria, de forma alguma, conseguiriam ali vencê-la, transpor ali suas muralhas, porque afinal, em cima de uma montanha, de uma colina, e ainda com muralhas, quem é que poderia conseguir romper as defesas de uma cidade dessa? E eles eram orgulhosos, aquela cidade era uma cidade orgulhosa, e achavam que seriam invulneráveis. Mas por 2 vezes, aquela cidade foi tomada. Por conta desse sentimento de seria imbatível, por causa da sua autoconfiança, da sua falta de vigilância, ela foi abatida. Sardes era uma cidade pequena e rica. Os moradores adoravam a deusa Cibele, e a deusa Cibele é a deusa retratada como da vida, da morte, do renascimento, e havia ali muitas cerimônias a essa deusa e a outras tantos, cerimônias depravadas que envolvia a cidade toda. Sua glória estava no passado. Era uma cidade degenerada, má. Ela era rica, mas moralmente pobre, degenerada moralmente. Seus habitantes se entregaram aos encantos de uma vida luxuosa, uma vida de prazeres, uma vida de devassidão. Em vez de influenciar aquela cidade, a igreja foi influenciada. Ao invés de ser luz, ao invés de ser sal, ao invés de ser o bom perfume, ao invés de ser a carta de Cristo, aquela igreja se deixou ser influenciada. Era como o sal sem sabor, era como a luz debaixo de um balde. Ao olharmos para a igreja de Sardes, era uma igreja tranquila, de certa forma. Ao compararmos com as demais, ela não havia perseguição, não havia oposição dos judeus, não havia ali uma sinagoga de Satanás, o Estado não estava contra ela, o governo estava contra ela, não havia
oposição religiosa e não havia oposição política. A igreja vivia a mais perfeita tranquilidade. Havia tranquilidade. Apesar das falhas, Cristo reconheceu as coisas boas existentes em todas as igrejas. As demais igrejas sempre tinham as suas falhas, mas tinham suas virtudes. Qual que era a virtude da igreja de Sardes? Nenhuma. A única virtude dela era a sua aparência. Ela possuía uma aparente boa reputação, na qual Cristo fala, não é verdade. Vocês têm aparência, vocês têm uma boa reputação de uma igreja viva, mas na verdade, o veredito de Cristo, tens nome de quem vives, mas está morto. E o que nós temos a aprender com a igreja dessa? Com certeza muitas coisas. Quando tudo parece estar muito bem, pode na realidade estar muito mal. E nós temos que rogar ao Senhor que nos analise, que nos sonde, como pessoas, como servos, como igreja. O que podemos aprender com essa igreja? Em primeiro lugar, que devemos permanecer autênticos. Nós devemos ser autênticos. Ela tinha nome, mas não tinha vida. A igreja de Sardes é uma igreja muito ativa, ela gozava de bom conceito ali na cidade, tinha uma reputação, tinha ali uma presença social ativa na cidade, mas isso não bastava. Isso não fez diferença aos olhos de Cristo. Ser uma igreja ativa socialmente não quer dizer muita coisa. Fazer obras, mas não ter fé. Fazer obras, mas não amar. Fazer obras, mas não obedecer, não adianta de nada. Muitos dirão nos últimos dias, Senhor, expulsamos demônios. Olha, Senhor, nós fizemos muitas obras em Teu nome. E ouvirão do Senhor, não vos conheço. Ela não promovia qualquer mudança na cidade. Ela agradava a todos, menos a Deus. Agradar a todos não significa que estaremos agradando ao Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Cristo conhece a sua igreja. Cristo conhecia a igreja de Sardes. Cristo nos conhece. Ele sonda. É aquele que tem os 7 espíritos, ele tem pleno conhecimento dos seus, ele sonda os nossos corações. Ele é aquele que anda no meio das suas igrejas. Ele é o Deus vivo. Ele é o Cordeiro que venceu e tem controle sobre toda a história. É o Todo-Poderoso. E Ele não está indiferente ao que acontece dentro de suas igrejas. As 7 estrelas representam os 7 pastores, os anjos, ali aqueles que estavam recebendo a mensagem. E Cristo fala que, na verdade, quem é o dono da igreja não são aqueles líderes. Quem é o dono da igreja é o Senhor, que conhece e que exige que as suas igrejas estejam santas, imaculadas. Ele tem as suas igrejas em suas mãos. A carta levanta essa delicada questão de quem realmente é o dono da igreja. Os membros ou Deus? Os líderes ou Deus? Sabemos que tem um Senhor soberano, o soberano pastor.
Nós, pastores, presbíteros, somos responsáveis pelo rebanho, mas há um pastor acima de nós. Nós não somos donos do rebanho, nós só prestamos conta dele. O rebanho não é dono da igreja. Os servos não são donos da igreja. O Senhor é dono da igreja. O exame que os outros fazem de nós não vale de nada. Agradar a homens não é agradar a Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. As aparências enganam, mas não enganam a Cristo. Podem enganar a muitos, mas não enganam ao Senhor. A aparência externa podia enganar aos amigos dos crentes que olhassem superficialmente para aquela igreja. Jesus, porém, examina a condição íntima daquela igreja e fala: não está bem. Em seu livro, Verdadeira Vida Cristã, o reformador João Calvino disse o seguinte: o evangelho não é uma doutrina de falar, mas de vida. Só se chega a compreendê-lo totalmente quando ele possui toda a alma e penetra no mais profundo do coração. Os cristãos nominais devem parar de insultar a Deus, jactando-se, se gabando, se orgulhando de serem aquilo que não são, a menos que nossa fé ou religião promovam uma mudança em nosso coração, na inteireza do nosso ser, e em nossas atitudes, nos transformando em novas criaturas, não nos será de muito proveito. Não adianta nós vestirmos uma roupa muito bonitinha, passarmos um perfume e virmos para a igreja, cantarmos alguns hinos, fazermos algumas leituras, entregarmos dízimos e ofertas, mas não termos nascido do alto e termos verdadeira vida com Deus. Isso pode enganar e iludir a muitos, mas não engana nem ilude ao Senhor. E o Senhor pega e fala: se você está brigado, tem um desentendimento com o seu irmão, vai, resolve primeiro, depois você entrega a sua oferta. Deus não está interessado em aparência litúrgica. Ele quer uma verdadeira devoção. Em segundo lugar, devemos permanecer fiéis. E o Senhor nos fala: sede vigilantes. A cidade de Sardes ali, a própria igreja principalmente, entendeu. Quando falou sede vigilantes, e para uma cidade que havia se gabado de ser intransponível, e de repente foi ocupada, dominada 2 vezes, e agora o Senhor pega e fala: sede vigilantes. Tomem cuidado. Certamente foi algo que mexeu com eles. A falta de zelo é um dos nossos maiores inimigos. Não zelamos pela leitura das Escrituras, não zelamos pelos momentos de oração, e por isso fraquejamos. Eu comento que a Bíblia e a oração é como se fossem as 2 pernas, do crente. A gente não anda, a gente não consegue se locomover, viver, realmente se locomover adequadamente se não for com as 2. A gente não pode priorizar uma e desprezar a outra, nós devemos valorizar ambas. Palavra e oração. Palavra e oração. Não se constrói uma fé rica vivendo apenas de momentos. Não se constrói uma vida com Deus em momentos, em algum momento, uma corrente de oração. Nada disso. Isso não impressiona Deus, isso não faz pessoas espirituais, pessoas verdadeiros cristãos. Deus exige de nós uma vida contínua, dia após dia na presença dEle. Isso é ser cristãos. Não é estar na comunhão dos santos de vez em quando. É estar na comunhão do Cristo e do seu povo, do seu corpo, constantemente.
tendo comunhão sempre. Nós devemos ter o exercício diário, nosso particular. Não é fácil. Não é fácil nós aí termos atividades saudáveis, sermos diligentes aí com os regimes, sermos diligentes com a academia. Não é fácil sermos diligentes com a palavra, com a leitura e com as nossas orações. Mas devemos lutar. Devemos constantemente buscar esse exercício diligente. Porque nós não podemos comer um dia e ficar o resto da semana sem comer. Porque seríamos levados para um hospital. Também não podemos nos alimentar no domingo da palavra do Senhor e acharmos que está tudo bem. Pastor João de Oliveira Souza, lá de Uberlândia, fui ovelha dele, ele gostava de dizer: igreja não é bolo de domingo, é pão de cada dia. A palavra de Deus não é bolo de domingo, é pão de cada dia. Precisamos vigiar e orar. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Nós negligenciamos a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós negligenciamos e temos pecado. Nós devemos solidificar nosso crescimento. Quando não solidificamos o nosso crescimento, corremos o risco real de deixarmos o resto se perder. Crescemos pouco. Muitos pensam, basta isso, basta ir ao culto umas poucas vezes por semana, basta apenas algumas orações, basta uma oferta, basta apenas saber alguns versículos, basta apenas manusear um pouco a Bíblia, mas pouco basta. Deus não pode querer tudo, dizem alguns. Tem que ficar um pouquinho para mim. Eu também tenho os meus interesses, os meus valores. Por causa disso, entretanto, nossa fé sempre corre o risco, e não raras vezes, de fraquejar e vacilar. Porque nós não podemos estar com um pé na rocha e com o outro na areia. A nossa vida deve estar fundamentada tão somente na rocha que é Cristo, e não em outros valores, nem em nós mesmos, nem em nada desse mundo. Devemos ter o compromisso com a integridade. Integridade tem a ver com aquilo que é completo, pleno, cheio. Fazer sem integridade é fazer pela metade, ou fazer com a motivação errada. Aquelas pessoas estavam realizando algumas obras. Faziam pelos aplausos, talvez, para ganhar ali os aplausos daquelas pessoas, como os fariseus, como os escribas faziam para receber os aplausos na época de Cristo. Porque somos o que somos. Somos crentes para receber os aplausos das pessoas, para sermos admirados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, ou somos crentes porque amamos a Cristo e queremos viver uma vida para a glória dele? A nossa integridade é mediada por Deus, porque é diante dele que essas obras não foram encontradas íntegras. Nossas boas obras, aos olhos do Senhor, são trapos de imundícia. Ou nós fazemos para a glória de Cristo, ou não fazemos. Em terceiro lugar, devemos permanecer cuidadosos. Lembra-te. Continuamente lembra-te. Não te se esqueça. Guarda. Obedeça. Os cristãos daquela primeira geração haviam sido fiéis, mas a segunda geração, os filhos, já não estavam fiéis, já não obedeceram, já desprezaram. Aquela segunda geração apenas
descansava no passado, no que seus pais tinham feito, no que seus amigos, conhecidos haviam feito. Vocês conhecem pessoas assim, igrejas desse jeito? Nossa, essa igreja foi tão importante. Essa igreja é uma igreja importante historicamente. Meu pai, meu tio. Mas Cristo não quer saber do seu pai, dos seus tios. Cristo conhece seu pai, seu tio. Cristo quer saber de você. O que é que nós temos feito? Diz um ditado antigo: morre o homem e deixa o nome. Depois que nós morrermos, os nossos nomes serão lembrados como servos fiéis que amaram a Cristo, que impactaram a geração, que fizeram diferença onde vivemos, entre aqueles que conviveram conosco. Nós teremos deixado um legado. O bom perfume de Cristo terá se impregnado na vida das pessoas que tivemos contato. Você já abraçou uma pessoa que passou um perfume, né? Os irmãozinhos passam perfume, a gente abraça, a gente chega em casa, está sentindo o cheiro. Tem um cheiro que a gente tem que fazer com que as pessoas fiquem impregnadas, que é Cristo. É a palavra de salvação, é o evangelho do Senhor. A segunda geração ainda tinha a mensagem evangélica, porém agora recebem a ordem de vivê-la. Vocês têm a palavra, mas não têm vivido. A palavra de Deus não deve ser guardada em um instante. A palavra do Senhor deve ser gravada em nossos corações, relembrada sempre em nossas mentes e praticada com todo o nosso ser. Arrepende-te, organiza a sua vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre esse texto, ele cita uma ilustração interessante. Ele conta a história de certo pastor que, ao ver que a sua igreja estava passando por um profundo estado de sonolência espiritual, que estavam indiferentes espiritualmente, ele então pegou e disse à igreja: olha, no próximo domingo nós vamos realizar a cerimônia de falecimento da igreja, de sepultamento da igreja. E é de se imaginar, a igreja lotou, né? Aí sim lota. O pastor falou que vai sepultar a igreja. A igreja ficou lotada. E quando chegaram, ainda tinha um caixão na frente. Aí que o povo ficou impactado mesmo. E aquele pastor pregou, expôs fielmente a palavra do Senhor e disse: agora vocês façam a fila e venham ver agora realmente o defunto. Venham visualizar o defunto. E a pessoa passava ali, olhava dentro do caixão, se assentava em prantos. Dentro do caixão havia um espelho. Cada qual que olhava dentro daquele caixão via a si mesmo. Arrependimento significa um retorno. Significa a aceitação de que houve um lamentável engano, um trágico engano, um erro de percurso. E quando nós erramos o percurso, não tem outro jeito, é voltar atrás. É voltar ao caminho correto. A igreja deve manter vivo o seu arrependimento. O slogan
da igreja reformada, a igreja reformada protestante, a igreja reformada sempre se reformando. E não é que nós estamos reformando a Bíblia e mudando, alterando a igreja, a Bíblia, mas, na verdade, a questão de reformando é voltando ao padrão. Voltando ao padrão e verificando, lembrando-se do padrão, verificando se está em conformidade à verdade, ao padrão, regra de prática e das nossas vidas. Se não vigiamos, teremos um susto, teremos uma grande surpresa, diz o Senhor. Ele diz: virei como ladrão. E se não nos arrepender, se não houver arrependimento, muitos serão pegos de surpresa. Então a presença de Cristo, quando Ele vier, para esses que não guardaram a palavra, para esses que não guardaram o fundamento, para esses que não guardaram o padrão, será desagradável. Porque a palavra de Deus é cheiro de vida para os que se aceitam, mas cheiro de morte para aqueles que a rejeitam. Se Cristo vier e não tiver havido conserto, será uma experiência de julgamento, de juízo. E não pense que vai ter uma outra chance. Não. O Senhor está dando chances agora. Agora. Não é igual nós vemos nos filmes aí, hollywoodianos, ou nos livros deixados para trás. Vai ter uma primeira gleba, depois outra. Aí não arrependeu, depois arrepende de novo, aí tem chance. Não deu certo, mais uma chance. Não. Jesus vem. Todo olho verá. E para aqueles que rejeitaram, baterão no peito. Vigiar é ficar acordado para não ser pego de surpresa. O Senhor falou disso na parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 nércias, 5 loucas que não estavam preparadas para a vinda do noivo. Nós somos a igreja de Cristo e devemos estarmos preparados como noiva de Cristo para a vinda do noivo. Uns poucos não se contaminaram, uns poucos. Embora a igreja pode estar cheia, pode ser só alguns poucos que sejam a verdadeira igreja. Tem uma igreja visível, é a igreja que nós vemos. Mas tem uma igreja invisível, que é o trigo do Senhor. Em meio à igreja do Senhor tem o joio e o trigo, a igreja visível. Mas na igreja invisível, na igreja gloriosa, haverá só o trigo. O joio será rejeitado e lançado no fogo. Haverá juízo. Quem olhava para aquela igreja, para a igreja de Sardes, não via qualquer diferença entre ela e as demais religiões mundanas da cidade. Mas havia um pequeno grupo que permanecia fiel e que não compactuava com o restante da igreja. E o Senhor fala para esse pequeno grupo: permaneçam fiéis. Não podemos ser como alguns, me permitam a expressão, nem fedem, nem cheiram. Ou somos o bom perfume de Cristo e levamos a fragrância do Evangelho, cheiro de vida para os que são salvos e de morte para os que se perdem. Devemos ser como aqueles irmãos os quais não se contaminaram,
as suas vestiduras não se contaminaram. A indiferença espiritual era a causa pelo fato de que os cristãos desejavam adaptar-se à luxúria, aos prazeres, ao ambiente pagão, apesar de estarem efetuando boas obras, mas continuavam com as suas vidas aparentes cristãs. Aparentemente estava tudo bem. E o Senhor vem e fala: só alguns estão vivendo o verdadeiro evangelho. O resto, essas obras são desprezíveis. Mas qual é a conclusão? O Senhor diz: aqueles que se permanecerem fiéis serão vestidos de branco, e assim, o branco até simboliza a questão da santidade. Nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, para que possamos então, na glória, apresentarmos perante o nosso Deus, santificados em Cristo. Nossos nomes não serão apagados no livro da vida. Nossos nomes podem ser apagados do hall da escola, do hall do condomínio, do hall do nosso trabalho, mas não será apagado do hall do céu. Do hall do céu, os nossos nomes não podem ser apagados. A nossa vida pode ser apagada desse mundo, mas não a nossa existência perante o nosso Senhor. Jesus os confessará diante do Pai e de seus anjos. Aqueles que não rejeitaram e não rejeitam a Cristo aqui, aqueles que vivem em conformidade à fé que professam, não serão rejeitados pelo nosso Senhor. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de Deus, meu Pai, que está nos céus. Algumas aplicações para nossas vidas. Devemos ser autênticos e íntegros. Não devemos nos contentar com a mera aparência espiritual. Devemos ser espiritualmente genuínos. Devemos ser, como temos estudado na classe dos jovens, cristãos radicais. Não podemos ser crentes Nutella. Temos que ser crentes de verdade, com raízes profundas, alicerçados em Cristo. Devemos vigiar a nossa espiritualidade, não permitindo o sono espiritual, mas rogando ao Senhor: Senhor, se acaso tenho eu esmorecido, se acaso tenho eu adormecido, desperta-me, desperta-me. Devemos crescer de forma sólida, não devemos nos contentar com o básico. É necessário um relacionamento sólido com Deus para termos uma fé, uma vida sólida com Ele. Arrependimento contínuo. O arrependimento não é um evento isolado. Tive um arrependimento na minha conversão. Não. Nós não pecamos só antes da nossa conversão. Nós ainda estamos nesse mundo. Nós temos inimigos, a carne, o mundo, o diabo. Nós falhamos, nós erramos. E devemos constantemente, aos pés de Cristo, rogar: Senhor, perdoa-me, purifica-me. Filhinhos, não pequeis, mas se acaso pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Devemos permanecer incontamináveis. Embora vivamos no mundo, não somos parte do mundo. Cristo rogou ao Pai: Pai, peço não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós não devemos nos fechar dentro de quatro paredes. A nossa obrigação é ide e pregai o Evangelho. Mas não ide e se conformai com o mundo. Ide e pregai o Evangelho. Devemos transformar, não sermos transformados. Devemos aspirar às recompensas divinas. Moisés aspirava a algo muito superior
do que as riquezas, do que as glórias, as honras do Egito. Ele aspirava ao galardão celestial. Nós nos maravilhamos com isso. Nós somos servos que servimos, fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. E ainda assim o Senhor nos promete bênçãos maravilhosas. Nós não merecemos nada. A fidelidade a Deus traz recompensas eternas. Não por merecimento, mas porque Deus é muito bom. Servimos, fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. E ainda assim, Deus nos recompensará de uma forma que nem podemos sonhar, mas só lá na glória poderemos vivenciar. Vamos colocar mais uma vez em pé, teremos mais um cântico. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Senhor, não vivamos só de aparência, mas quebranta os nossos corações, reaviva em nós o amor, o genuíno amor por Ti, acima de todas as coisas. Que pratiquemos obras, sim, mas que sejam consequência da nossa fé, uma fé genuína no Senhor, para agradar não a homens, para não buscar a glória, a vanglória, mas para buscar a glória do Senhor, para exaltar e bendizer Teu santo e maravilhoso nome. Sê conosco, que cresçamos, antes de tudo, que cresçamos em vida perante os Teus olhos, em amor, em genuína espiritualidade, como igreja, como servos Teus, mas que cresçamos também numericamente. É desejo Teu que isso aconteça, mas que estejamos zelando tanto da nossa vida, da igreja, interiormente, quanto também fora das quatro paredes. Sê conosco, Senhor. E agora,